Queridos irmãos, amados amigos, estamos de volta para continuarmos com os vídeos resposta às perguntas que os amados irmãos têm feito ao respeito deste que vos fala o irmão Joel Dilton. E a pergunta que se tem sido feita a respeito da minha pessoa é concernente a nunca terem visto o irmão Joel Dilton subir o altar da congregação de Vila Brasilândia 1 para falar a palavra de Deus. A pergunta é por que o irmão Joel Dilton não é utilizado nesta igreja pelo pastor que aí foi deixado há mais de 11 anos para absolutamente nada. Por quê? O que há entre o pastor e o irmão Joel Dilton? Está bem claro, está bem patente de que não há uma comunhão entre esse pastor e o irmão Joel Dilton. Disto já foi deixado bem claro pelo tratamento que se dispensa ao irmão Joel no decorrer desses mais de 11 anos, desde que aí foi deixado pastoreando a igreja de Vila Brasilândia 1. O que há? Qual a razão? Então, esta pergunta tem sido feita pelos irmãos. Os irmãos me têm perguntado. Então, como eu disse, que eu iria dar resposta aqui através desta ferramenta, o YouTube, postando os vídeos, relatando alguns acontecimentos que ocorreram, que levou esse pastor a retaliar, a hostilizar o irmão Joel dentro desta igreja de tal forma, de tal maneira, que não o utiliza para absolutamente nada dentro da igreja. Mesmo sabendo o pastor do potencial do irmão Joel, sabendo da importância do irmão Joel como membro no corpo de Cristo. Mas por quê? Como eu disse para os irmãos, que essa antipatia do pastor pela pessoa do irmão Joel Dilton não vem de agora. Vem mesmo antes dele vir a ser o pastor desta igreja. Veio quando ele ainda era co-pastor, o vice-pastor do primeiro pastor que pastoreou a igreja de Vila Brasilândia 1. Vem desde lá, vem desde aquilo que ele presenciava no irmão Joel Dilton. Porque o irmão Joel Dilton é o que é hoje, o que ele era lá na primeira gestão, quando essa gestão que aí está hoje como pastor da igreja era co-pastor. Então ele vem alimentando desde lá este sentimento
antipático pela pessoa do irmão Joeldilto, de tal forma que quando ele assumiu a igreja, com o lamentável incidente que aconteceu com o pastor Moisés, hoje em memória, ele vem de lá para cá exercendo o seu poder vingativo contra o irmão Joeldilto. De tal maneira, de tal forma, que para nada ele tem utilizado o irmão Joel. Pelo contrário, tem até mesmo dado ordens aos seus obreiros para não dar oportunidade nos cultos para o irmão Joel. Ele estando ausente, mas a ordem é dada. E os obreiros acatam essa ordem. E isso levou o irmão Joeldilto a ausentar-se de alguns trabalhos na igreja, como culto ao ar livre, culto doméstico nos lares e como também escola dominical. Porque aqueles que lideram esses trabalhos, lastimavelmente, personificam-se no seu pastor. Então o irmão Joel, ele vem sofrendo essa retaliação, essa represália, essa hostilização, desde quando essa liderança que aí está era co-pastor do primeiro pastor da igreja de Vila Brasilândia 1. Então ele assumiu o poder de maneira indireta, pois ele foi deixado aí com promessa de que seria mandado um pastor para pastorear a igreja de Vila Brasilândia 1. Mas isso não aconteceu. E aí ele foi deixado, e aí ele deu vazão àquele sentimento que ele tinha contra o irmão Joel, quando ele era vice-pastor. E isso vem se intensificando. Então, irmão, como eu disse, que tudo começou quando eu percebi um ato de injustiça sendo cometido contra o pastor José Pereira, que era pastor aí na nossa igreja, congregava conosco. E eu percebi que havia uma injustiça, que ele estava sendo injustiçado pelo conhecimento, pela bagagem de conhecimento que o pastor Pereira tem. Então ele era injustiçado, ele era esquecido, ele era deixado de lado. Não se dava oportunidade a ele pelo conhecimento que ele tinha. Porque há pastor na igreja que ele tem medo dele, sendo o primeiro, ele ser visto pela igreja como o segundo. Então se preocupa quando há um irmão na igreja que tem um conhecimento maior do que o deles. Há pastor que se preocupa e tem medo de que o irmão, o membro, se sobressaia em conhecimento, em ousadia para pregar sobre o pastor. Então, irmão, esse medo faz com que você não é utilizado pelo pastor. Então, irmão, eu percebendo, eu tomei partido.
E o pastor Pereira então foi jogado para fora da nossa igreja. O pastor Pereira então saiu da nossa igreja, não porque ele quis, mas ele foi forçado a isso. E quando ele pediu carta, o pastor não fez nenhum esforço para retê-lo aí. Deu a carta com a maior espontaneidade. Não se fez muito esforço, não se fez muita questão para que o pastor Pereira não nos deixasse, não nos abandonasse. Mas deu a carta com a maior satisfação, como querendo dizer, já vai tarde. Para mim será um conforto, pois assim eu continuarei sendo o primeiro e sendo visto como o primeiro. E lamentavelmente, os obreiros nada fizeram. Então o pastor Pereira foi para o Brás. Até então o Brás era uma igreja de doutrina. Era uma igreja pentecostal, uma igreja que pregava o evangelho para ir para o céu. Ao contrário do que hoje o Brás se tornou. Então o pastor Pereira foi. E lamentavelmente, depois de um tempo, os irmãos sabem, o pastor Pereira caiu em pecado, lastimavelmente, lamentavelmente. Eu sei que para muitos pastores bateram palmas, para muitos pastores foi uma alegria quando tomaram conhecimento da desgraça que o pastor Pereira caiu. Com certeza fizeram aquilo que é prática pastoral. Ao tomar conhecimento, como foi dito pelo nosso pastor aqui em Vila Brasilândia 1, foi pregado em cima do altar da igreja de Vila Brasilândia 1, que quando um pastor sabe alguma coisa de um irmão, um pastor passa para o outro. E com certeza, quando ficaram sabendo da queda do pastor Pereira, um passou para o outro. E todos tiveram alegria com a desgraça do nosso irmão pastor, que para eles era um incômodo. Era alguém que ameaçava o seu estado de primeiro lugar na igreja. Passou-se 10 anos desviado, 10 anos caído em pecado, morto em pecado, o pastor Pereira. Ninguém foi vê-lo, ninguém foi visitá-lo. Passou-se 10 anos sem que ele recebesse a visita de nenhum desses pastores, desses obreiros com os quais ele congregava, com os quais ele convivera em Vila Brasilândia 1. Ninguém o procurou para condoer-se com ele da situação miserável em que sobrecaiu sobre ele. E 10 anos se passou sem que ele recebesse a visita de um dos irmãos. E 10 anos, pastor Pereira se reergue, se levanta. Deus teve misericórdia. A misericórdia de Deus alcançou o pastor Pereira. E Deus lhe deu uma outra oportunidade. Passou-se pela disciplina
que um pastor passa, cumpriu a disciplina, foi posto em comunhão com a igreja, e em comunhão está com a igreja e com Cristo. Pastor Pereira, então, resolve fazer uma visita à igreja de onde ele saíra, sem que quisesse sair dela. É como você casar com Leia, amando Raquel. É como casar com Leia, amando Raquel. Pereira amava a Vila Brasilândia 1, porém foi forçado a casar com a igreja do Brás. O impeliram, o injustiçando para isso. Mas agora restaurado, agora de pé, em comunhão, ele volta à casa de onde ele saíra. E lamentavelmente a recepção não foi das mais calorosas. A recepção não foi daquelas que se dispensa a muitos irmãos que daí eram e que aí retorna como visitante. A recepção ao pastor Pereira foi fria, gelada, de alguém que não tinha nenhuma satisfação em vê-lo ali. Foi uma recepção totalmente antipática para com alguém que há 10 anos estava morto e reviveu, que há 10 anos estava perdido e foi achado. Foi uma recepção totalmente fria, sem nenhuma demonstração de amor por parte da liderança. Foi uma recepção, irmão, como que ali não tivesse ninguém. Foi lamentável, irmão. Foi lamentável. Ao contrário de alguns irmãos quando vem aí, um casal de irmão que vem lá de Itaim Paulista, chega aí, é recebido com honras, e ainda se diz, ele é prata da casa, ele é da casa, quando na verdade nós sabemos que não é. Isso é mentira. Isso não é verdade, irmão. Uma vez que você sai da igreja de Vila Brasilândia 1, uma vez que você pediu carta de mudança, você não é mais daí. Você não pertence mais à Vila Brasilândia 1. O seu nome não está rolado no livro da congregação de Vila Brasilândia 1. Então você não é de Vila Brasilândia 1. Isso é bajulação. Isso é querer mimar a pessoa. É querer demonstrar amor quando você está mentindo. Quando se diz que um irmão que congrega lá no Itaim Paulista, lá em São Miguel Paulista, e que vem nos visitar, diz que ele é de casa. Não é, irmão. Se ele tiver um problema, eu tenho certeza que se ele chegar ao pastor aqui em Vila Brasilândia 1, ele não vai ajudá-lo. Ele não vai resolver. Cada membro na sua igreja, cada membro tem a sua congregação, aonde está seu nome ali. Mas lamentavelmente, essa mentira, ela é prática comum nas nossas igrejas.
para bajular a pessoa visitante que era de nós e que saiu. Mas isso não é demonstração de amor, e sim de hipocrisia. Porque essa expressão não é dispensada a todos, como no caso do pastor Pereira. O nosso pastor pregando domingo, no culto com a família, agora, dia 6 de dezembro, como eu disse, numa forma de atacar o irmão Joel Dilto, ele disse que há pessoas que parece que colocam um zip na boca e não dão glória a Deus, principalmente se quem estiver pregando a palavra de Deus for alguém que ele não gosta. Ô pastor, falar da palavra gostar, é preciso demonstrar realmente que se aplica, que se vivencia essa palavra. Porque já foi demonstrado, até com a vinda do pastor Pereira em nossa igreja, que essa expressão, que ele é prata da casa, que ele é da casa, que é uma satisfação ter o irmão aqui, essa expressão é dada para quem o pastor gosta. Essa expressão é dada para quem o pastor tem afinidade. Porque para com o pastor Pereira, não foi dada essa expressão a ele. Não se falou para ele que ele, não chamou ele nem de irmão. Quando o Pereira se apresentou, não chamou ele nem de irmão. Falou Pereira. Está conosco também o Pereira. Simplesmente isso. E juntamente com os demais, houve aquela recepção. Seja bem-vindo. Simplesmente isso. Sabendo de tudo o que aconteceu com o pastor Pereira. Era para mostrar para com o Pereira maior carinho, maior demonstração de prazer, de satisfação em estar vendo ali alguém que por 10 anos estava morto e reviveu. Alguém que por 10 anos estava perdido e foi achado. Mas não se demonstrou isso para com Pereira. Não chamou nem de irmão Pereira. Chamou de Pereira. E simplesmente disse, seja bem-vindo, e acabou. Não houve para o Pereira o que se há, o que se dá para aqueles irmãos que estão sempre aí conosco. Pastor Paulo, que está sempre conosco. É sempre dito para ele que ele é prata da casa, que ele é da casa. Quando sabemos que ele não é. Ele é pastor aí em uma outra cidade. Não sei se Barueri, se não me falha a memória. Mas ele não é prata da nossa casa. Ele não é daqui. Ele não pertence à congregação de Vila Brasilândia 1, como se quer demonstrar. Isso não é amor. Isso é hipocrisia, bajulação. Porque se fosse amor, o amor não é parcial. Quem ama não ama de forma parcial.
Quem ama o verdadeiro amor, ele ama a todos de igual modo, sem amar mais a um e menos a outro. Mas ao pastor Pereira não foi dado essa recepção que nós vemos todos os domingos, quando tem um irmão que era daí, que saiu e que voltou para nos visitar. Me dá nojo. Eu confesso aos irmãos que me dá nojo quando eu ouço essa expressão, porque eu sei que ela não é verdadeira, ela não é sincera, ela não é em Cristo. Não é. Porque se escolhe a pessoa a quem vai atribuir tais expressões. E o pastor Pereira foi uma dessas pessoas que foi escolhido para não atribuir a ele expressões como essa que se atribui a irmão e irmãs que estão sempre conosco nos visitando. Então o pastor Pereira, lamentavelmente, teve essa péssima recepção no seu primeiro dia de volta à Vila Brasilândia 1, depois dos seus 10 anos desviado, morto no pecado. É para gelar, é para esfriar a qualquer pessoa. Então nós combinei com o Pereira dele trazer uma carta de recomendação da igreja, de onde ele está congregando. Nós combinamos isso, nós projetamos isso, para ver se o papel escrito, as palavras escritas no papel, vale mais do que uma alma para esses pastores. Então nós combinamos do Pereira pegar uma carta lá com o pastor dele e ele voltar novamente pela segunda vez em Vila Brasilândia 1, agora com uma carta de recomendação. A primeira vez ele veio sem carta e foi totalmente discriminado, mal recepcionado, sem nenhuma satisfação por alguém que estava morto, que estava perdido, mas que agora tinha revivido e foi achado. Então nós combinamos. Você pede uma carta para o pastor Paulo. E o Pereira, tão humilde nesse gesto, que eu cheguei até a sugerir que ele pedisse para o pastor dele colocar aquilo que ele é, pastor Pereira. Mas o Pereira não quis. O Pereira não quis. O Pereira pediu a carta, mas como um membro comum. E chegou o dia do Pereira se apresentar novamente na nossa igreja em Vila Brasilândia 1. Agora com uma carta de recomendação. Iríamos ver se iria haver alguma diferença na recepção para com o Pereira entre a primeira vinda sem carta e a segunda vinda com carta de recomendação. Então iríamos ver quem tem mais valor. É a alma da pessoa ou é um papel escrito com recomendações
Iríamos ver se o fato da pessoa ter estado morto no pecado, ter estado perdido no pecado por 10 anos, e agora revivido, achado, teria algum valor para esses pastores? Ou se era a carta escrita, o recomendando a que o recebesse, como faz os santos na igreja? E você quer saber qual foi a recepção? Péssima. Foi péssima a recepção. Nada mudou. Quando a carta foi levada para o altar e entregue ao pastor, você sabe o que aconteceu lá em cima do altar? Houve uma contenda, uma disputa, um joga-joga, para ver quem que iria ler a carta do pastor Pereira. Um ficou passando para o outro, empurrando a carta para o outro. Você lê, não, eu não. Lê você, eu não. Lê você, eu não. Aconteceu isso, irmão. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Ninguém queria ler a carta do pastor Pereira, irmão. Meu Deus, por que isso? O recepcionaram mal, péssimo, quando ele veio sem carta. E agora que ele trouxe uma carta de recomendação, provando que ele estava vivo, que ele foi achado, que ele estava em plena comunhão com a igreja e com Cristo. E foi uma disputa para ler a carta de recomendação do pastor Pereira para a igreja de Vila Brasilândia 1. Até que disseram-me, até que o pastor pegou a carta e disse: deixa que eu vou ler. Mas com carta ou sem carta, aqui ele não prega. Vazou isso lá de cima do altar. Com carta ou sem carta, aqui ele não prega. Irmão, pastor Pereira não trouxe uma carta com a intenção de pregar, com a intenção de ter alguma oportunidade. Não foi essa a intenção dele. Como eu disse, ele só trouxe a carta porque queríamos ver se haveria alguma mudança na recepção para com ele, em relação à primeira que ele veio sem carta. E as duas foi lastimável, lamentável, sem nenhuma demonstração de amor por parte dos obreiros. É por isso, irmão, que o irmão Joel não tem oportunidade, não faz parte do grupo pelos quais o pastor tem mais afinidade ou menos afinidade. Porque, irmãos, eu ouvindo isso, sabendo disso, quando me contaram isso, irmão, eu não aguento, eu não aceito isso. Prega-se tanto amor nessa igreja de Vila Brasilândia 1, se prega tanta humildade. Parece que esses obreiros, quando está pregando, parece que eles exprimem, eles inalam o amor, a humildade, a igualdade. Esses homens, quando estão pregando, parece que deles mana o amor, mana a humildade. São referenciais no amar,
e não demonstrar humildade. E diante de uma atitude dessa, para com um pastor que congregou com a gente, era da gente, mas que foi impelido pela injustiça a ir para uma igreja que ele não queria. Aí, lamentavelmente, juntando uma coisa a outra, caiu em desgraça. Mas Deus não permitiu que morresse na situação em que se encontrava. Deus lhe deu força, ele levantou, pôs-se de pé e disse: vou à casa do meu pai. Vou à casa do meu pai, porque lá tem abundância de viveres, de pão. E direi: pequei contra ti e contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim um dos teus jornaleiros. O pai se alegrou, repreendeu o irmão e disse que convinha se alegrar. Convinha se alegrar, porque esse teu irmão estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Mas em Vila Brasilândia 1, a atitude foi a do irmão daquele jovem, de insatisfação, de desgosto por vê-lo. É lamentável. Pois bem, a recepção foi essa. Então leu-se a carta do pastor Pereira. E você pensa que até o ler da carta teve aquela demonstração de amor? Não, não teve. Até o ler da carta, se leu a carta e não se fez nenhum comentário. Simplesmente o pastor pegou a carta, leu-a perante a igreja e sentou. Nem um comentário de satisfação, de alegria, nem um comentário para que a igreja e os presentes ali visse no Pereira a manifestação da grandeza de Deus para com um homem que se desviou, caiu em pecado e agora estava vivo novamente, estava agora em comunhão. Ô irmão, e você quer que o irmão Joel Dilton, ouvindo isso, vendo isso, você quer que o irmão Joel Dilton, em nome da amizade do pastor, para ganhar a amizade, a simpatia, para ter oportunidade nos cultos, para ter trabalhos na igreja, para ter se levado ao ministério, engula isso, calado, com satisfação? Não. Não, primeira aos Coríntios 13:6. O amor folga não com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, irmão, lamentavelmente aconteceu isso com o pastor Pereira. Eu presenciei isso. O estimulei a trazer uma carta agora, para ver se haveria, pelo menos pela carta, uma melhora
na sua recepção, no seu apresentar para a igreja. Mas a insatisfação, a demonstração de nenhum amor continuou. Porque leu-se a carta e simplesmente acabou. É lamentável, irmão. E até hoje, ninguém nunca foi visitá-lo. Ele mora na rua da nossa igreja. Nunca se foi lá vê-lo, visitá-lo. Mas se fosse o filho de um outro, de um bem de bolso, se fosse um filho de um pastor setorial, iria. A recepção seria outra. O ler da carta seria sem disputa, para ver quem ia ler. O pastor tomava logo a atitude, porque a ele cabia de imediato ler a carta e manifestar satisfação, prazer, alegria, felicidade ao ver um homem que estava há 10 anos morto no pecado. Mas era o Pereira. Era aquele homem que sempre foi uma ameaça em Vila Brasilândia 1 pelo seu conhecimento. Que na verdade bateram palma, manifestaram-se alegria pela desgraça que sobrecaiu sobre ele. E até hoje continuam alegres. Mas ele está vivo. Ele ressurgiu. E oremos por ele. Continuemos orando pelo Pereira. Mas lamentavelmente, irmão, foi isso que aconteceu. E não tem como o irmão Joel Dilto ficar feliz, contente, sem que ele não venha a comentar sobre essa recepção fria, gelada, sem nenhuma demonstração de amor por aqueles que estão sobre o altar como ministros, como obreiros, pregando amor, pregando humildade, mas negando-se totalmente no exercitar deste amor e desta humildade, mas escolhendo para quem amar, para quem se mostrar humildes. Por isso, irmão, o irmão Joel não prega. Por isso você nunca viu, nunca verá o irmão Joel pregar em Vila Brasilândia 1 nessa gestão, enquanto aí permanecer. Porque não me calarei, não me silenciarei diante da injustiça, diante daquilo contrário à palavra de Deus. Queridos, que Deus vos abençoe. Aguarde-me no próximo vídeo, pois continuarei te dando resposta. Pois são por isso, são por essas manifestações de repúdio que o irmão Joel expressa nas práticas de pastor, de obreiros, que o irmão Joel vem sendo retaliado, hostilizado, atacado, agredido de maneira covarde de sobre o altar dentro da congregação de Vila Brasilândia 1. Mas folgo não com a injustiça, mas folgo com a verdade. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.